Olá, sejam todas muito bem-vindas para mais um vídeo, o nosso segundo vídeo da nossa lição 3 do nosso livro. Se você ainda não sabe que livro eu estou falando, é esse aqui, Senhor, Aumente a Minha Fé, da Juanita Purcell. Eu falo um pouco melhor sobre esse livro lá no nosso vídeo 1, que já foi liberado. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste antes de assistir esse. Então vamos lá para o nosso estudo. Continuando a lição 3, cujo título é As Tentações Virão, Espere-as. Lembrando que essa lição é baseada no livro de Tiago 1, de 13 até o 21. E o nosso versículo-chave é no versículo 14, que diz: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Então, o segundo ponto da nossa lição 3, você vai encontrar lá na página 33 do seu livro, é o seguinte: seremos tentados a nos esquecermos de Deus. Então você já deve ter feito aí a sua leitura prévia. E a nossa pergunta número 7 diz o seguinte: como podemos lembrar da bondade de Deus, a qual nos impede de rendermos à tentação? E a irmã Socorro foi que respondeu essa pergunta e ela disse: quando eu lembro da bondade de Deus por mim, o quanto Ele me ama, o quanto Ele cuida de mim, o quanto Ele me quer bem, isso me dá um amor, um sentimento muito profundo por Ele. O quanto Ele é santo, Ele é puro e o quanto eu devo honrar a Ele. Evitar de pecar contra Ele. Então isso me dá muita alegria quando eu penso que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto do Pai das Luzes. Nosso Deus, apesar da gente pecar, errar, Ele sempre está de braço estendido para nos perdoar, para nos purificar, para tirar, apagar os nossos pecados diários que nós cometemos. Então, para mim, não existe coisa melhor do que saber que Deus me ama, um Deus que cuida de mim. Dá uma profunda alegria no meu coração de honrá-lo, de amá-lo e de adorá-lo cada vez mais, obedecendo a Ele e vivendo para fazer a vontade dEle. Muito obrigada, irmã, pela sua participação. E exatamente isso, irmão. Quando nós lembramos da bondade de Deus, se realmente é um crente verdadeiro, ele sente vergonha de continuar na prática do pecado. Vamos agora para a nossa 8ª pergunta. As sombras do sol mudam, mas não o Deus que fez o sol. O que isso diz a respeito de Deus? E foi a nossa irmã Sara que respondeu essa pergunta e ela respondeu da seguinte maneira: Ele é imutável e vai continuar sendo bom, independente das mudanças loucas que possam acontecer na minha vida. Sim, Deus ele é bondoso e Ele faz nascer o sol tanto para os maus quanto para os bons. E Ele nunca vai mudar. Isso é maravilhoso. A autora agora vai fazer uma citação de Sagli, que diz o seguinte: Filho, tudo o que eu faço para o seu maior benefício. De fato, eu te amo tanto que muitas vezes olho além dos seus pequenos pedidos e dou a você presentes muito melhores do que aqueles que você pediu. Irmãs, nós é que somos muito impacientes e não conseguimos entender que algumas vezes quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos ou quando Ele nos tira aquilo que nós temos, é porque Ele tem coisas muito melhores para nos dar. Vamos agora para a nossa pergunta de número 9, que foi respondida também pela irmã Sara. E a pergunta diz o seguinte: que palavra no versículo 18 fala de nascimento? E a Sara respondeu que é a palavra gerar. Para que algo nasça, é preciso que ele seja gerado. Agora a pergunta de número 10, que diz o seguinte: o que Deus usou para estimular um novo nascimento em nós? E a irmã Sara respondeu: a palavra de Deus, a Bíblia. Agora a pergunta de número 11, que diz o seguinte: essa pergunta é dividida em duas partes, A e B. Primeiramente, vamos responder a parte A. A nova vida nos é gerada ou dada porque nós a escolhemos ou a obtemos? A resposta é não, porque a própria Bíblia fala que Deus nos escolheu primeiro, antes da fundação do mundo. A letra B diz o seguinte: quem originou o novo nascimento e como ele é originado? Então foi Deus que originou esse novo nascimento através da sua palavra. E a gente consegue ver claramente no versículo 18 que diz o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Vamos agora para a pergunta de número 18, que diz assim: o que a palavra primícia significa para o povo judeu a quem Tiago estava escrevendo? Quem respondeu essa pergunta foi a irmã Ágata. Muito obrigada pela participação, irmã Ágata. E ela disse o seguinte: entendo primícias como o primeiro, o melhor. Sim, os judeus eles celebravam uma festa chamada Festa das Primícias, onde eles dedicavam os primeiros frutos ao Senhor. Agora vamos para a pergunta de número 13, que diz o seguinte: como Deus compara aqueles que já nasceram de novo com o resto da sua criação? Deus diz que nós somos
a sua melhor e mais excelente criação. Na segunda parte do versículo 18, a gente consegue observar isso quando ele diz, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. A pergunta de número 14 fala assim, se crentes são a coisa mais excelente que Deus tem para exibir ao mundo, como isso deve afetar nossos pensamentos quando somos tentados a pecar? Nós estamos nesse mundo para trazermos honra e não desonra para Deus, porque nós somos o seu povo de propriedade exclusiva. Por isso nós devemos honrá-lo e não envergonhá-lo diante do mundo. Então, irmãs, nós vimos hoje que nós seremos tentados a nos esquecer de Deus. Vocês lembram que no nosso primeiro vídeo nós dissemos que o Satanás e a nossa própria natureza pecaminosa nos cega de uma forma que nós não conseguimos enxergar as consequências do nosso pecado? É nessas horas que nós temos que voltar os nossos olhos para Deus, lembrarmos da sua bondade e lembrarmos da sua palavra, como diz lá no Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não é fácil, mas é um exercício diário que precisa ser praticado até que se torne um hábito. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, meu Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a sempre lembrarmos dela nos momentos das tentações. Guarda o nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só, nós ainda temos mais um vídeo aí para finalizar a nossa série. E se Deus quiser, nós vamos estar postando em breve. Um grande abraço, um beijo e tchau!